Eu preciso reservar as minhas hospedagens para fazer o Caminho da Fé? E aí, o que vocês acham? Para quem não me conhece, eu sou Juliana, sou peregrina desde 2021, faço o Caminho da Fé e outros caminhos sozinha e amo. Bom, então vamos lá. Em relação às hospedagens, né? Então a gente tem duas formas de fazer o Caminho da Fé. Uma é reservando as hospedagens e outra é não reservando as hospedagens. As duas têm seus prós e contras. Então, os prós de não reservar a hospedagem, para mim, está diretamente relacionado à sua liberdade ali de estar conectado com o caminho, ouvir o seu corpo, até onde você quer andar ou não naquele dia. Então, você fica com um roteiro mais livre, né? Então, é uma opção boa para quem não tem ali muita limitação de tempo, que para a pessoa tanto faz fazer o caminho em 10 dias ou em 15 dias, terminar o caminho ou não terminar o caminho, porque assim você pode acordar e vou andar de 10 até onde eu quiser. Por outro lado, quais que são as desvantagens disso? Algumas, que são justamente as vantagens de fazer o Caminho da Fé reservando as hospedagens. Por que que é bom? Principalmente se você faz o caminho sozinho, tá? É bom para você saber exatamente qual é a quilometragem que você vai fazer durante o dia. Eu sei, eu saí da tal até a pousada Z e eu vou andar ali 38 quilômetros. 38 é ruim, tá, gente? Tenta fazer até 30. Vou andar ali 29 quilômetros. Então você consegue se programar melhor, né, em relação ao que você vai precisar levar de lanche, de água, o seu ritmo que você tem que fazer. Outra vantagem de você hospedar é você também poder escolher algumas condições nas pousadas que são importantes na rotina do peregrino. Porque como que é a rotina do peregrino? Lembra que você vai levar ali na mochila tudo que você precisa durante, né, o caminho. Então, é muito importante eu saber que na minha rotina, aquelas roupas que eu estou usando, eu vou ter que lavar. Então, ter uma lavanderia na hospedagem é um diferencial imenso, que aí você chega ali, ou você mesmo lava, ou às vezes tem algumas que cobram para lavar, e isso facilita muito na rotina do peregrino. Outra questão é em relação ao café da manhã. Então, por exemplo, a gente tem algumas hospedagens credenciadas no Caminho da Fé que são hotéis. E hotéis geralmente não têm um café da manhã tão flexível assim em relação ao horário. Diferente de algumas outras pousadas que você consegue combinar ali com o dono da pousada. Amanhã eu quero fazer bem cedo porque vai estar muito quente. Você consegue fazer o café da manhã 4h30? E elas fazem, sabe? Então isso é legal para você dar uma pesquisada também, porque vai facilitar muito a sua rotina. Porque uma das coisas muito ruins que tem é você querer sair, você ficar presa ali por causa do café da manhã, ou ter que fazer um café da manhã no meio do caminho, né, ou meia boca ali, porque você não conseguiu fazer na sua hospedagem. Outra questão legal ali de vantagens de você reservar as hospedagens é por conta de segurança, né? Então você também já ter feito a reserva vai te deixar mais pessoas ali cientes de que você está fazendo o Caminho da Fé e que você vai chegar em determinado lugar naquele dia. Então, por questão de segurança, principalmente para quem está fazendo sozinho, é interessante também. E também para não correr o risco de você chegar cansado em algum lugar, querer parar, pernoitar e não ter vaga em nenhuma hospedagem, tá? E aí isso é importante pensar principalmente em meses mais movimentados, né? Então ali feriados, muito importante pensar nisso. Lembrar das cidades que são pontos ali estratégicos para quem também faz o Caminho da Fé de bike, que geralmente são grupos maiores, então pode lotar mesmo as hospedagens. E em cidades turísticas, como por exemplo Campos do Jordão. Então esses, assim, às vezes você pode até fazer um mesclado. Vou reservar nas cidades que são mais difíceis ali e nas outras não vou. Na minha experiência, eu sempre reservei todas as hospedagens. A única cidade que eu não costumo reservar é Crisólia, porque esse trajeto ali entre Andradas e Crisólia, eu nunca sei se eu vou realmente andar até Crisólia. Então você tem opções ali de hospedagens, né? Em Barra, em outros lugares antes de chegar em Crisólia, então é um lugar que eu consigo ali manejar melhor a hospedagem sem estar com ela reservada, mas todos os outros reservo, e assim, Campos do Jordão, imprescindível você reservar também.
E aí, o que observar na pousada, né, na hospedagem? Então, já falei da questão do horário do café da manhã, que é importante, de ter lavanderia ou não, que também é importante. E aí, a questão do jantar. A gente tem algumas pousadas que elas vão incluir o jantar ali também na diária. Isso é super interessante, principalmente em cidades que são menores, que não tem tantas opções. Então, assim, às vezes você quer chegar e quer comer uma comidinha caseira maravilhosa. E na cidade só tem a opção de hambúrguer, por exemplo, né? Então, eu acho, no geral, um bom custo-benefício, assim, essas pousadas que já têm esse jantar dentro da tarifa também. E aí, outra opção também, né, outra questão, que a gente vai ter algumas hospedagens com quarto coletivo e com quarto privado. Durante a pandemia, ali, a gente teve a questão de não ter mais os quartos coletivos, mas isso agora já está tendo novamente. E aí observa, né? Se você dorme em qualquer lugar, não tem problema ali com, né, às vezes ter alguma pessoa roncando ou fazendo barulho, enfim. É, ok também você ficar num quarto coletivo, que às vezes é mais em conta. Agora, se você tem mais essa questão que possa te atrapalhar o sono, um quarto privado, né, às vezes vale a pena. Eu costumo ficar em quarto privado, mas assim, também aí vai de cada um. Por exemplo, quando eu fiz o Caminho de Santiago, eu ficava em albergue público, municipal, já dormi em quarto com mais de 60 pessoas e foi tudo bem. Acho que o caminho também é para você desapegar ali, né, dos grandes luxos, dos grandes critérios, enfim, e dar valor ao que realmente importa. Bom, então é essa questão. Em resumo, na minha opinião, eu acho que vale a pena reservar as hospedagens, sim, para você ter um caminho mais tranquilo, mais previsível, né? E sem você ter que ficar com aquela preocupação de chegar em tal lugar para conseguir vaga ou não. E também evitar que você fique numa hospedagem que possa não ser tão legal assim. É isso. Beijo, bom caminho.